É maio de 1973 e essa história acontece em um escritório improvisado lá em Belo Horizonte. De um lado da mesa estava Salim Matar com 24 anos. Ele é neto de libaneses, filho do meio de uma família com 11 irmãos. Do outro lado, um banqueiro que acabou de ouvir o seu plano de negócios. A resposta dele foi muito direta: Salim, você é louco. Mas a proposta de Salim era até simples. Abrir uma locadora de carros com 6 Fuscas, cada um deles financiado com um banco diferente. Isso porque nenhum banco emprestaria o valor total para 4 jovens sem nenhuma garantia. O timing parecia o pior possível. Isso porque a crise do petróleo tinha acabado de estourar e o preço da gasolina iria triplicar nos anos seguintes. Apostar num negócio que depende exclusivamente do combustível, naquele momento, parecia um suicídio financeiro. 50 anos depois, a Localiza vale 47 bilhões de reais na Bolsa de Valores do Brasil e opera uma frota de quase 670 mil veículos. E também é a locadora de carros mais valiosa do mundo entre aquelas que tem capital aberto. O louco lá de 1973 construiu uma máquina que engoliu a concorrência e se fundiu com a maior rival que domina a América Latina. Meu nome é Lucas Simão e eu lidero a Sociex. Nos últimos anos, eu estive dentro de operações que juntas somam mais de 2 bilhões de reais em marketing investidos em empresas como Submarino, Móvel, Honda, Claro, Empíricos, Pets, Neon e tantas outras. E o que a máquina de crescimento faz aqui é abrir o motor das empresas que realmente escalam, para entender o que separa crescimento de mera ilusão. Hoje, a história é de como um mineiro que queria ser pianista construiu um sistema tão eficiente que o marketing virou consequência e não a causa. A pergunta que fica aqui para quem lidera operações de alto volume é a seguinte: quanto de orçamento de marketing compensa falhas do seu produto e quanto realmente amplifica o que já se converte sozinho? A Localiza respondeu essa pergunta há mais de 50 anos e a resposta vale bilhões de reais. A história de Salim Matar começa em Oliveira, uma cidade de 40 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Em 1948, nasceu José Salim Matar Jr., neto de imigrantes libaneses e um dos filhos do meio de uma família com 11 irmãos. Com uma infância simples, sem luxo, mas com uma característica que definiria o resto da vida dele. Essa obsessão era entender como as coisas realmente funcionavam. Aos 7 anos de idade, Salim descobriu o piano. E ele ficou encantado com isso e decidiu naquele momento que ele queria ser pianista. E num sábado qualquer, como um ritual de família, ele contou para o seu pai: "Pai, eu quero estudar piano." O pai dele olhou, fez uma pausa e respondeu numa frase que Salim repetiria dezenas de vezes em entrevistas ao longo da sua vida: "Você vai crescer, abrir um negócio, vai ganhar dinheiro, comprar uma radiola e todos os discos de pianistas se você quiser." E a partir daquele dia, toda vez que alguém perguntava para o Salim o que ele queria ser quando crescesse, a resposta era uma só e clara: "Eu vou abrir um comércio e vou ficar rico." E aos 17 anos, ele se mudou para Belo Horizonte e começou a trabalhar como office boy em uma mineradora. Era um trabalho muito comum para a época. Apesar dele ganhar pouco, ele observava muito. E lembra, ele gosta de entender como as coisas funcionam. E foi fazendo uma entrega de um cheque que mudaria a vida dele para sempre. Salim foi até uma locadora de carros, lembra, ainda jovem, para poder pagar uma conta da empresa. Ele olhou o valor da fatura, olhou para os carros e fez uma conta rápida e percebeu o seguinte: esse negócio dá muito dinheiro. A maioria das pessoas teria voltado para o escritório e esquecido esse pensamento. Mas Salim era diferente. Ele passou os próximos 5 anos da vida dele estudando o mercado de locação, mapeando a logística, entendendo o comportamento do cliente, conversando com donos de locadoras e calculando margens desse negócio. Não foi intuição. Ele desenvolveu um método para entender esse mercado. Em 1973, no auge dos seus 24 anos, ele tomou uma decisão e disse o seguinte: chegou a hora. E tem uma pergunta que ninguém queria fazer: existe um ponto ótimo entre o tempo de uso de um veículo e o seu valor de revenda para que a depreciação se transforme em uma oportunidade? Salim não tinha uma resposta completa, mas ele tinha a obsessão correta. O erro que a maioria das empresas cometia e ainda comete é tratar o carro como um custo inevitável. O modelo tradicional funciona dessa forma: você compra o veículo, aluga pelo tempo máximo possível, deprecia até virar sucata e vende esse veículo a preço de ferro velho. O problema disso é que carro parado perde valor, carro rodando demais também perde. A depreciação era tratada como uma fatalidade e não como uma variável de gestão. Mas a Localiza fez diferente. O que Salim construiu não foi uma locadora de carros. Na verdade, foi um sistema de 3 engrenagens que se retroalimentam. A primeira engrenagem é o RAC, o Rent a Car. É um negócio tradicional de locação. Pessoa física aluga para viagem, para final de semana, feriado. Empresa aluga para o executivo. Esse produto é a porta de entrada, é onde tem o volume. E é onde que a marca é exposta. No terceiro trimestre de 2024, a diária média do RAC foi de R$ 119.
e a taxa de utilização da frota perto de 80%. Esses são números saudáveis, mas o RAC sozinho não paga o tamanho dessa máquina. O RAC não é o fim, é apenas um meio dessa engrenagem. A engrenagem número 2 é o GTF, Gestão e Terceirização de Frotas. Isso para aquelas empresas que não querem imobilizar o seu capital em veículos. Elas terceirizam a gestão das suas frotas para a Localiza. São contratos normalmente de longo prazo, de 12 a 36 meses. Isso traz receita previsível e uma volatilidade muito baixa. A diária média no GTF é de R$ 96, é menor que o RAC, mas a utilização chega em 96%. É quase plena. O GTF é o motor de estabilidade financeira da Localiza. Enquanto o RAC oscila com a sazonalidade de demanda, o GTF garante fluxo de caixa constante. Chegamos na engrenagem número 3, que são os seminovos. É aqui onde está o diferencial estrutural que separa a Localiza de qualquer outra locadora do mundo. Os veículos rodam por 8 a 12 meses nas engrenagens anteriores, o RAC e o GTF. Depois, eles são vendidos como seminovos, com procedência garantida, revisão de mais de 300 itens e a chancela de uma marca realmente consolidada. Só no terceiro trimestre de 2024, a receita de seminovos da Localiza foi de 5 bilhões de reais. Isso representa uma alta de 43% em relação ao ano anterior. A Localiza vendeu 74 mil veículos em apenas um trimestre. A lógica aqui é contra-intuitiva. A Localiza não é uma locadora que vende carros usados. Ela é uma operação de varejo de seminovos que usa o aluguel para testar, validar e preparar cada um dos seus produtos. O ciclo fecha da seguinte maneira: ela compra veículos em escala das montadoras e então aluga esses veículos para diluir o custo de capital e vende esses carros antes deles atingirem o ponto crítico da depreciação. O carro deixa de ser um passivo e vira um ativo rotativo. O padrão que aparece em operações que realmente escala é esse aqui. Cada etapa do negócio alimenta a próxima. Não são 3 empresas separadas, é um sistema integrado, onde o output de uma engrenagem é um input da etapa seguinte. A pergunta que cabe para quem lidera operações de alto volume é a seguinte: as unidades do seu negócio competem entre si ou elas se alimentam mutuamente? Em 1978, a Localiza já era líder em Belo Horizonte, com apenas 5 anos de operações. A frota estava crescendo e o caixa estava muito positivo. Mas Salim não queria ser o maior de Minas, ele queria ser o maior do Brasil. E ele foi conversar com um banqueiro que emprestava dinheiro para a empresa. O conselho desse banqueiro foi claro: cuida do seu patrimônio, fica em BH e não arrisca o que você já construiu. Você já é o maior de Minas, cara. Salim ouviu, agradeceu e simplesmente ignorou esse conselho. Ele comprou uma locadora em Vitória, depois comprou uma em Curitiba, em Salvador, São Paulo, Recife, e em menos de uma década a Localiza já tinha presença nacional. E lá no final dos anos 80, veio outra decisão que o mercado considerou muito arriscada: as franquias. Isso não funciona no Brasil, foi o que disseram os consultores. Salim ignorou de novo esse conselho. Ele criou a Localiza Franchising e expandiu para centenas de cidades onde não fazia ter uma operação própria. Isso era capilaridade sem imobilização de capital. O padrão que se repete em empresas que expandem com margem preservada é esse aqui: saber quando operar direto e saber quando operar via parceiros. A Localiza dominou essa distinção antes dela virar moda. Em 1992, teve um outro grande movimento estratégico: a parceria com a Hertz, a maior locadora do mundo daquela época. E a Localiza passou a se chamar Localiza Hertz em diversas agências. O resultado foi acesso a uma rede global, turistas estrangeiros reservando no exterior e pegando o carro no Brasil. Isso era fluxo de demanda que não dependia de investimento internacional. Em 2005, a Localiza abriu capital na Bolsa de Valores, sob o ticker RENT3. Ela foi a primeira locadora de veículos a entrar na Bolsa brasileira. Isso representava dinheiro novo, governança corporativa e acesso ao mercado de capitais. A máquina já estava rodando, mas o IPO colocou muito mais combustível nessa locadora. Em 2020, a Localiza anunciou um movimento que chocou o mercado, que ela iria incorporar a Unidas, a segunda maior locadora do país. O valor combinado das duas empresas era de 50 bilhões de reais. Essa fusão criaria um colosso, com mais de 400 mil veículos e uma participação de mercado acima de 60%. Poder de barganha inédito com as montadoras. A Movida, a terceira colocada, tentou barrar lá no CAD. O argumento era o seguinte: concentração excessiva e morte da concorrência. O CAD aprovou a negociação, mas com condições severas. A Localiza teve que vender 49 mil veículos, 180 lojas e 22 pontos de seminovos para Brookfield. Foi um preço alto, mas o prêmio era muito maior. Em julho de 2022, a fusão foi completamente concluída. 445 mil veículos, 12 milhões de clientes cadastrados. Basicamente, a Localiza era a líder absoluta na América Latina. A Localiza não só absorveu o seu rival, ela criou a maior plataforma de mobilidade do nosso continente. O que vimos em operações de M&A desse porte é que a maioria das fusões destrói valor. São culturas diferentes, sistemas incompatíveis
disputa de poder. A integração é a parte mais difícil de uma aquisição. Porém, o resultado da Localiza no terceiro trimestre mostra que, pelo menos até agora, essa integração funcionou muito bem. Isso representa um lucro de 812 milhões de reais e uma alta de 22% em relação ao ano anterior. A receita líquida desse negócio foi de 9,7 bilhões de reais e um recorde de vendas lá na divisão de seminovos. A máquina não só sobreviveu à fusão, ela acelerou. Mas olha só, é verdade que nenhuma máquina opera sem atrito e a Localiza tem vulnerabilidades estruturais que merece a atenção de qualquer conselheiro ou investidor. O primeiro risco que aparece é a depreciação. Em 2024, a empresa enfrentou um susto real. No segundo trimestre, ela teve que revisar para baixo o valor residual da frota, com carros valendo menos do que o esperado lá na revenda. As ações caíram 17% em apenas um único dia. A terceira engrenagem, os seminovos, é o diferencial competitivo da Localiza, mas também é a mais sensível a ciclos econômicos. Se o mercado de usados cai, a margem comprime. Se o mercado comprime demais, o modelo simplesmente trava. O segundo risco que a Localiza tem é a alavancagem. A Localiza opera com uma dívida líquida de 21 bilhões de reais e a relação dívida EBITDA é de 2,57 vezes. No cenário de juros baixos, isso é alavanca de crescimento. Fantástico. Porém, num cenário onde a Selic está alta, isso é um peso no resultado. E cada ponto percentual impacta diretamente em centenas de milhões em despesas financeiras. O terceiro risco é a concentração de mercado. Após a fusão com a Unidas, a Localiza detém mais de 60% do mercado de locação só no Brasil. Isso até traz poder de precificação lá com as montadoras, mas também atrai o escrutínio regulatório que limita as avenidas de crescimento via aquisição. E sabe qual é o quarto risco? A sucessão. Salim Matar saiu da operação em 2018, quando ele foi para o governo Bolsonaro como secretário da desestatização em 2019. Quem comanda a Localiza hoje é o Bruno Lanzansky, que é CEO, e o seu irmão, Eugênio Matar, que está no conselho. A empresa se profissionalizou, os números mostram competência na gestão atual, mas a figura do fundador ainda é forte no imaginário das pessoas e também no mercado. A pergunta que os conselheiros deveriam se fazer é a seguinte: o DNA de assumir risco calculado, que é a marca registrada de Salim, sobrevive a essa transição geracional ou a empresa vai se tornar conservadora demais para capturar a próxima onda de oportunidades? A próxima guerra da Localiza não é contra a Movida, não é contra locadoras regionais e não é nem contra a nova Unidas, que a Brookfield vai tentar reconstruir. A próxima guerra é contra um conceito: o conceito da propriedade. A tendência global ela é clara. Menos pessoas querem ter o seu carro próprio, mais pessoas querem usar o carro. É a mobilidade como um serviço. E a Localiza já está se posicionando nesse mercado. Isso com carros por assinatura, que tem mensalidade fixa, não tem necessidade de entrada e as manutenções já estão inclusas. Ela também está fazendo parcerias enterprise para reservas internacionais e também fazendo expansão na Argentina, na Colômbia, no Equador, Paraguai, no Uruguai, Chile e também no México. São 7 países da América do Sul com planos de ir muito além. A aposta estratégica é quem domina a infraestrutura, que inclui frota, logística, manutenção e pontos de vendas, basicamente domina o mercado de mobilidade do futuro. A Localiza, ela não quer ser uma locadora, ela quer ser a plataforma de mobilidade da América Latina. Se essa tese estiver correta, quem está há 50 anos à frente da curva de aprendizados tem uma vantagem estrutural. Porém, se ela estiver errada, a empresa vai precisar se reinventar mais uma vez. E esse aqui é o padrão que aparece em empresas que sobrevivem a múltiplos ciclos, como o que a Localiza está passando. É a capacidade de matar o próprio negócio antes que alguém faça isso por ela. O que a história da Localiza revela pra gente é um padrão que se repete em empresas que constroem vantagem competitiva de forma durável. O primeiro é construir um sistema, não um produto. A Localiza não vende aluguel de carro, ela vende um ciclo integrado. Ela compra, aluga e depois vende. São 3 negócios que se fortalecem mutuamente. A pergunta para quem lidera operações em alto volume é a seguinte: as unidades do seu negócio competem com os recursos da empresa ou cada uma alimenta a próxima etapa? O segundo padrão é tratar a crise como um filtro e não como fim. Salim Matar abriu a empresa no meio da crise do petróleo e expandiu a empresa durante a hiperinflação dos anos 80 e fez a maior fusão do setor durante a pandemia. A pergunta que cabe aqui pra gente é a seguinte: a empresa está posicionada para capturar oportunidades quando os concorrentes estão paralisados pelo medo? O terceiro padrão é a escala como vantagem estrutural e não apenas como vaidade. Quanto maior a frota, melhor o desconto com as montadoras. Quanto mais seminovos vendidos, maior a confiança do consumidor. O tamanho não é métrica de ego, é alavancagem de margem. A pergunta que fica pra gente sobre esse padrão é a seguinte: o crescimento da operação está gerando poder de barganha real ou só está diluindo a margem de contribuição? O quarto padrão que a gente identifica é que quando o produto funciona, ela dispensa um marketing heróico. A Localiza não cresceu queimando dinheiro em propaganda. O carro bem cuidado, a experiência com o cliente consistente, o seminovo com procedência, isso construiu a reputação da marca. A reputação gera recompra e recompra
gera indicação. A pergunta mais importante é: quanto de orçamento de marketing compensa as falhas do seu produto e quanto realmente amplifica um sistema que já converte sozinho? Se a resposta for mais compensação do que amplificação, o problema provavelmente não está no marketing. Se quem está assistindo esse vídeo lidera operações de marketing de uma empresa que investe mais de R$1 milhão por mês em mídia ou marketing, a gente deveria conversar. Isso não é um curso e não é uma mentoria em grupo, é um diagnóstico estratégico para entender se a sua operação está amplificando o produto ou apenas compensando falhas. E olha, eu vejo isso de maneira muito recorrente. O link para a gente poder conversar está no primeiro comentário aqui embaixo do vídeo e é para quem se encaixa. E eu repito a pergunta que eu fiz para você mais cedo. Quanto do seu orçamento em marketing está compensando falhas e quanto está realmente amplificando um sistema que já funciona? A Localiza gastou 50 anos respondendo essa pergunta e a resposta construiu a locadora mais valiosa do mundo. Se inscreve aqui na Máquina de Crescimento. Toda terça e quinta, às 19 horas, tem uma análise como essa de empresas que realmente constroem ou destroem valor. A gente se vê no próximo episódio. Ô Joe, você viu o carro novo que eu peguei na Localiza, cara? Tá animal, velho.